Lembrando que estamos num trimestre que está versando sobre teologia prática, a importância que até aqui, de certa forma, aparentemente um contrassenso, porque ao falar de teologia, normalmente pensamos em Deus, pensamos no eterno, no transcendente, no etéreo, aquele que está acima das nuvens, assentado no alto e sublime trono, que minimamente remete-nos a um distanciamento. Todavia, ao usar a palavra prática, a proposta é trazer esse Deus para a nossa realidade concreta, cotidiana, no dia a dia. Esse Deus não é um Deus somente que fica sentado num trono sublime, é um Deus que convive, que interage, que intervém, que participa, que se associa, se vincula, se atrela, está conosco. E não somente estar conosco, deseja que tal relacionamento seja evidenciado, traduzido em concreto, palpável, tangível, acessível, ou seja, a partir, ou mediante, através das minhas ações, das minhas atitudes, dos meus feitos, eles revelam de alguma forma que estamos em Deus, que somos dele, pertencemos a ele, ele está conosco, estamos com ele, de forma que eu e ele somos um, no sentido de convivência. É a teologia da ação, onde fazemos, aí tem uma correlação com aquela ideia em que nós somos sal da terra e luz do mundo. É uma teologia que se deságua no outro, que toca, que atinge, que envolve, que abraça, que acolhe, que inclui. É a teologia da vivência, da experiência, do contato. Deus não é uma ideia vaga, oca, vazia, especulativa. É um sujeito concreto que opera, e quando opera ninguém pode impedir, que abençoa, que promove, que protege, que provê, que enriquece, que abençoa, que cura, que salva, que batiza. É o Deus que ouve o nosso clamor, e clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. É um Deus que está conosco, não só agora, está conosco todos os dias, até a consumação do século. A teologia, portanto, prática, anda nessa esteira, que é a seguinte: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Você deve, de fato, ter essa ideia de teologia prática. E essa prática se evidencia em várias áreas, do nosso exercício cristão, não só pastoral, cristão. E nessa ideia, o autor colocou na revista duas lições que, de modo técnico, isso faz parte da teologia exegética, não da prática. Todavia, a nossa prática não pode ser divorciada do texto bíblico. A nossa prática, a nossa praxis não pode ser feita desconectada do texto bíblico. Daí ele inseriu duas disciplinas, aulas, uma sobre hermenêutica e outra sobre exegese. Então você vai ter aqui o trabalho de ouvir duas aulas sobre exegese e hermenêutica. E aqui hoje trataremos da terceira, que é hermenêutica bíblica. Hermenêutica bíblica. Eu gostaria com você, nessa manhã aqui, na verdade, fazer até um recorte da lição e usar aqui a aula 20 minutos tratando do conceito geral de hermenêutica e depois usar o tempo restante aplicando essas regras básicas aqui num texto bíblico, que é o Salmo 139. Aqui veremos ele à luz de uma hermenêutica simples, uma hermenêutica do dia a dia, porque ao pensar em hermenêutica, que eu vou explicar aqui para você, todos nós aqui somos intérpretes da Bíblia, cada um no seu nível, na sua história, na sua formação, mas ao lermos o texto bíblico, o motivo pelo qual somos impulsionados a lê-lo é para interpretá-lo, sim ou não? Então você, de fato, já está envolvido na hermenêutica. Não sei o que é, nunca ouvi falar, mas já pratica e já vivencia. Você vai ver que é muito comum e natural. E o autor aqui usou o texto básico lá de Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 35, em o texto áureo de Pedro, em que nos remete a responder com paciência e sabedoria as questões que não são postas. O texto é muito claro, Filipe, ele foi
guiado para falar com o eunuco de Candace, né, da rainha de Candace. Ele estava lendo Isaías. O Filipe perguntou: entende tu que lês? Ele respondeu: como posso entender se não há quem me explique? Esse é o coração da aula de hoje. Eu vou explicar daqui a pouco, seria essa ideia aí. Vamos lá então. Objetivos: o significado e a função da hermenêutica, perceber que a interpretação correta da Bíblia depende das ferramentas hermenêuticas e, por fim, dominar os princípios e as regras da hermenêutica. Na palavra introdutória, eu coloquei assim: a hermenêutica bíblica proporciona ao leitor as informações necessárias para a compreensão das Escrituras. Veja, hermenêutica bíblica. Se eu usei a palavrinha bíblica, porque existem outras hermenêuticas. Porque hermenêutica é uma ciência que se debruça, que analisa textos antigos, seja texto teológico ou texto jurídico, né, textos antigos. Trouxe à tona uma literatura antiga para compreendê-la, a hermenêutica atua para facilitar. E aqui no caso nosso, é hermenêutica bíblica, porque o texto que estamos nos referindo é o texto bíblico. E a proposta da hermenêutica está aí no final: compreensão das Escrituras. Pensou em hermenêutica, pensou em compreensão, em entendimento, em interpretação, porque não se pode pensar numa leitura sem ter o objetivo primeiro da compreensão, do entendimento. Tanto que é verdade que o próprio verbete hermenêutica é uma referência a uma divindade antiga grega, chamada Hermes. Existia no panteão grego o deus principal, Zeus. Esse Zeus, por ser Deus incomunicável aos meros mortais, de sorte que os seus oráculos, a sua fala, a sua logia, era traduzida por uma divindade chamada Hermes aos homens. Portanto, Hermes tinha o papel de trocar em miúdos, de traduzir o texto complicado, a fala complicada de Zeus aos mortais. Daí essa ideia de tradutor, de mediador, de facilitador da compreensão. E aí, por conta disso, hermenêutica é a ciência da interpretação e da compreensão. Quando você lê um texto, eu quero entender, eu quero compreender, o que não é uma tarefa fácil. A leitura e a compreensão andam juntas, uma busca a outra. Quando eu estou lendo, eu quero compreender, porque há um desejo no meu coração em saber o que está posto, para que eu possa me apropriar da informação, uma vez apropriando-me da informação, aplicá-la. Então veja aqui a tarefa que é subjetiva, mas que acontece de modo direto. Eu me reporto ao texto, uso ferramentas para poder acessá-lo, que é a leitura, um texto antigo, mas mesmo sendo antigo, o que me impulsiona a ir ao texto é responder uma questão presente, uma questão atual, do aqui e agora. Eu me reporto ao texto antigo com vistas a atender às demandas, às angústias do tempo presente. Veja que em tese seria fácil, somente ler e entender. Só que na prática não é bem assim. Nós sabemos que, inclusive, existem hoje quase 40 milhões de brasileiros que conseguem, de alguma forma, decodificar os sinais, né, os significantes, as letras, juntar uma sílaba, ler um texto mínimo, mas não consegue compreender. Nem toda leitura se traduz numa compreensão. É o tal dito analfabeto funcional. Mas aí, para além disso, até quem é letrado de modo mais profundo, se depara com um texto complicado, uma leitura primeira não consegue dar conta de uma compreensão. Então, isso não importa se você é uma pessoa letrada, no nível elevado ou não, porque cada texto traz consigo as suas dificuldades, os seus desafios. Para poder compreender, você precisa usar ferramentas apropriadas. Eu continuo. A hermenêutica, portanto, levanta situações do ponto de vista histórico, geográfico, cultural, literário, teológico. Veja, a hermenêutica, para poder te ajudar a compreender o texto, busca informações que estão
envolvendo o texto, estão no entorno do texto, que cerca o texto, ou chamam de tal contexto, conjunto, né? Ou seja, elementos que andam com o texto, estão junto ao texto. Quando você consegue criar o cenário, o ambiente, o contexto no qual o texto foi produzido, a compreensão desse texto ganha vez, ganha força, é potencializada. Então veja que a hermenêutica não somente olha para o texto, ela olha também para o contexto, aquilo que cerca o texto. Você consegue, portanto, lançar luz ao texto mediante a compreensão do tal contexto. Agora, como eu vou levantar informações do contexto? Não tem jeito, é com muita pesquisa e estudo. Sem pesquisa e sem estudo, não é possível levantar informações acerca do contexto. Daí que a hermenêutica é um elemento periclitante, um elemento difícil, um elemento pesado, porque ela necessita da decisão de estudar. E estudar, perdoe-me aqui a nossa filial, né, a nossa igreja é um elemento que está fora da curva. É cultura nossa, às vezes, né, essa rejeição do estudo, porque estudar, de fato, é cansativo. A Bíblia diz assim: essa enfadonha tarefa deu Deus aos filhos dos homens, para nela exercitar. É uma tarefa complicada, estudar demanda tempo, demanda investimento, decisão, é um estilo de vida. E as pessoas não querem hoje ter um trabalho em qualquer área, sobretudo de estudar, né? Tem que ler, enfim, é custoso. Porém, tudo que é excelente é custoso, Hermenêutica é um problema porque primeiro tem que ler. Aí já há uma estimativa gigantesca da proporção brasileira que gosta de leitura. Se pensar no contexto nosso, né, evangélico, que nós temos o texto bíblico como sendo a mensagem, o livro por excelência, faça uma pesquisa para verificar a quantidade de leitores do texto bíblico. Olha como é pesado, né? Nós, quanto tempo do nosso dia utilizamos para ler a Bíblia? É só fazer essa análise para perceber que ela por si só é necessária, a hermenêutica, mas é um elemento de desafio, porque ela demanda pesquisa e estudo. Porém, ela que vai te ajudar a compreender com clareza o texto bíblico. Portanto, não tenha, primeiro, a ansiedade de querer saber tudo. Aqui disse, essa nossa relação com o texto é um estilo de vida. Se é um estilo de vida, demanda tempo, a vida inteira, é uma construção. O próprio Deus fez o mundo em 6 dias, correto? E no 7º descansou. É para nos ensinar que na vida existem planejamento e execução do mesmo, e que, para tanto, demanda um certo laço temporal, mas que tem que ser dia a dia, né? Primeiro dia, o segundo, o terceiro, até chegar ao 7º e você poder descansar. Demora a chegar ao 7º, então você vai a vida inteira. Na vida é uma construção. Isso aqui, na verdade, é um contraponto, essa cultura nossa que está marcada pela instantaneidade, pela brevidade temporal. Até para ler um texto hoje, se tiver 5 parágrafos já, não, é muito grande. Tem que ser só uma frase. Melhor, tem que ser uma imagem. Se for uma imagem, beleza, der uma leitura imagética, colocou ali uma imagem vale muito que... uma imagem vale mais do que 1000 palavras, oh, que maravilha. E vê que a própria ideia de criar, né, uma leitura imagética, porque já há uma rejeição. Todavia, a hermenêutica nos convoca a leitura. O eunuco estava lá lendo o rolo de Isaías, não estava compreendendo. Felipe perguntou: entendes tu que lês? Ele respondeu: como posso entender se não há quem me explique? Esse entendes e o leis, o verbo entender e o verbo ler, são verbos no grego que carregam o mesmo radical, que é o tal gnose, conhecimento. Entender, eu quero conhecer aquilo que eu estou lendo.
como eu posso entender o que estou lendo se não há quem me explique? E o explicar, no original, tem a ver com conduzir, com a tal exegese, né? Conduzir, orientar, explicar, dar caminhos. Veja que a hermenêutica, bem como a exegese, elas visam criar um caminho para a compreensão. E esse caminho, ele é construído mediante as pedras da leitura. Cada leitura, né, cada situação cria um ambiente que facilita a compreensão. Portanto, hermenêutica tem a ver com a compreensão. Vamos lá aqui avançar. De modo geral, a hermenêutica é entendida como a arte de interpretar textos antigos. A regra básica dela é a seguinte: primeiro, quem está falando? Veja, estou diante de um texto não nasce pronto, não veio, pelim-pim-pim apareceu, não, ele tem um contexto, ele tem uma data, ele tem um local, ele está circunscrito a um espaço, uma situação, ele não nasce pronto. Então, alguém escreveu. Quem escreveu? É importante saber, pastor, quem escreveu é importante, porque no texto, qualquer texto, a pessoa se lança nele. Nós nos desaguamos em nossos textos, seja falado ou escrito, você se revela, se identifica, a sua forma de ser, a sua história, a sua profissão, a sua cosmovisão, a sua forma de compreender o mundo. Quanto mais informações você tiver sobre quem escreveu, facilitará a sua compreensão. Vou dar aqui um exemplo. Você pega um texto lá de Amós, um contexto bem antigo, certo? Antes de Jesus, anos 8º século antes de Cristo, uma pessoa do campo, acostumada com o ambiente, da fazenda, da criação de animais, um estilo rústico de ser, uma pessoa normalmente com um aspecto ruralista. Você pega um Paulo, um cidadino, uma pessoa da cidade, instruída, culta, com uma outra formação. Se comparar os textos de um e outro, você perceberá diferenças no estilo e na capacidade até de traduzir determinadas situações. Então, isso lança a luz ao texto. Só aqui um exemplo. Então, quem escreveu? Isso vai ajudar você a entender. Para eu saber quem escreveu e quem foi Amós, eu vou ter que me reportar a algum tipo de material específico. Bem como quem foi Pedro, ou Paulo, ou João, ou o próprio Isaías. Quem escreveu? É um olhar sobre o escritor. Antes da escrita, um olhar ao escritor. Segundo, para quem está falando? Aí é um olhar para o leitor. Aqui, veja, você faz isso já automaticamente. Mas quando eu penso em interpretar, quem escreveu? Segundo, para quem escreveu? É um olhar para o escritor. Se você obtiver informações sobre o leitor, aqui, rapidinho. Quando você se reporta a um texto bíblico, a primeira coisa que você faz é o seguinte: o que esse texto tem a ver comigo? Sim ou não? Ninguém vai ao texto da Bíblia saber o que Deus disse a fulano. Quer saber? Eu quero ouvir a voz de Deus, Quero saber. Aí você já vai ao texto para ouvir a voz dele para você. Essa é a última tarefa. A primeira tarefa é saber o que esse texto está dizendo ou disse para o seu primeiro leitor. O que estava acontecendo? Qual o problema que estava envolvido ali? Por que Paulo disse sobre o divórcio, sobre a situação vinculada à ceia do Senhor, sobre os dons espirituais? O que estava ali pulsando naquele contexto da comunidade que Paulo se reportou? As informações sobre o leitor fundamentais. Terceiro, para que tempo ele escreveu? O que ele disse foi para nós, ou para aquele tempo somente? Guardar o sábado é bíblico, é para nós? Não é. Por que não? É buscar saber o tempo, a questão espacial também é importante. Em que sentido? For literal, simbólico? Se teus olhos te fazem pecar, arranque-os. Tem que arrancar mesmo, meu Pai do céu, ou ficar cego, Então, tem que saber, é literal, é simbólico? Qual o sentido? Porque às vezes você lê um texto, uma leitura primeira pode te levar a uma interpretação equivocada. Porque nem sempre, não é o que ele diz, é o que ele não diz às vezes que é importante. Se você pode também entender as questões subjetivas, ou melhor, as questões
profundas de um texto em que a clareza dele primeira não é a verdade inicial, né? Você pode até hoje na fala, percebe, a depender de uma frase que você diga, e o tom utilizado pode dizer 1000 coisas. Eu te amo. Sabe que não, né, gente? Não tem como, né? Eu te amo. Mudou. Até o tom já dá uma outra... Quer dizer, a frase pode ser a mesma, mas a depender da entonação, você pode dizer outra coisa. Vamos lá aqui avançar. A hermenêutica serve para, primeiro, discernir a mensagem de Deus para nós. Nós somos o povo da Bíblia, sim ou não? É fundamental que eu e você tenhamos o discernimento, a distinção, a compreensão do texto. Ora, se nós somos o povo da Bíblia, o povo do livro, a mensagem desse livro é fundamental. Eu preciso saber, eu preciso entender, porque tem a ver com a minha forma de vida, com o meu dia a dia. Portanto, não posso ignorar o que o texto diz, tenho que saber o que ele diz. Segundo, a hermenêutica nos evita posições equivocadas. Uma má interpretação pode levar o indivíduo à morte. À morte, é verdade. Morte física e morte espiritual. O próprio Paulo mesmo disse que Himeneu e Fileto, do seu tempo, distorceram a fé, levaram muito a se apostatarem da fé, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Um texto lá. E as palavras deles agiu como gangrena, como um câncer, matando, ferindo, porque estava roubando a fé. Veja a importância da interpretação. A hermenêutica nos ajuda a uma boa interpretação. Terceiro, aplicar o texto bíblico corretamente. A Bíblia é para hoje, é para nós. Eu estive ontem, inclusive, ouvindo um pastor famoso, que hoje não é mais referência, não sei se foi um dia, mas hoje não é mais referência, que ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Aí repercutiu de forma negativa e tal, aí ele foi se explicar. A explicação dele foi pior do que a fala inicial. Aí ele, veja o que ele falou. Não, hoje o Evangelho, tão poderoso, tão importante, que agiu na sociedade e evoluiu o sentido civilizatório. A civilização atual avançou, é melhor, melhorou por conta da influência do Evangelho. Bem, em tese, maravilhoso. Aí vem. Essa influência nos leva, inclusive, a tratar melhor, né, as mulheres. Portanto, nós somos contra a misoginia. Começou, né, a história. Somos contra a homofobia. Quer dizer, colocou no pacote de que esse avanço civilizatório que nos leva a ser contra, né, a homofobia é um avanço do Evangelho. Entendeu? Colocou como se o Evangelho fosse os efeitos do Evangelho levaram a sociedade a aplaudir o que ele condena. Então não é uma ideia. É como se a Bíblia fosse algo assim ultrapassado, de fato, obsoleto, arcaico, né? Algo estranho aos dias de hoje. Negativo. Uma boa interpretação nos leva a entender e reafirmar que a Bíblia é para os dias de hoje. É palavra de Deus para mim e para você. Portanto, é fundamental saber o que ela diz. Vamos lá. Um olhar para o passado com o objetivo de sondar ou de sanar angústias presentes. Eu quero pensar com você aqui agora no Salmo 139, à luz da hermenêutica em rápidas palavras. Veja aqui, eu afirmei que a hermenêutica tem a ver com a interpretação. Para tanto, eu preciso buscar informações sobre quem escreveu, sobre quem leu e o teor do texto, né, que é o objeto principal da interpretação. Para tanto, eu vou precisar de ferramentas, ou seja, de uma boa literatura. Ao final, quem quiser que eu oriente nesse sentido, posso também orientar. Comprar uma boa biblioteca para poder te ajudar na interpretação. Agora aqui, com você, vou fazer um exercício com o Salmo 139. Por quê, pastor? Primeiro, é um salmo que você já conhece, um salmo conhecido, um salmo já lido.
e cuja análise dele te ajudará a entender a importância da hermenêutica. Como você vai ver aqui, questões que ultrapassam uma leitura simples. Primeiro, esse Salmo 139 é o Salmo "O maravilhoso demais para mim". É um salmo cujo tom, cuja proposta é destacar esse Deus que é o maravilhoso demais para mim. Ele vai falar sobre um distanciamento entre nós e Deus. Por que esse salmo, pastor? Porque é um salmo. Bem, se é um salmo, eu tenho que entender que tipo de gênero literário se está presente no salmo, que é o texto poético. Você sabe que a Bíblia, uma literatura, tem vários tipos de gênero literário. Tem um gênero prosaico, poético, narrativo. Um texto prosaico, uma prosa, ele é histórico, é direto, tem dado geográfico, dado temporal. Já um texto poético, que tem a ver com a poesia, com o salmo, é um texto em que nos remete a algo para além das palavras encontradas no dicionário. É preciso, portanto, subir degraus interpretativos para poder transitar na tal leitura simbólica, na leitura metafórica, no sentido figurado, no sentido conotativo e não denotativo. O denotativo tem a ver com o dicionário, já o conotativo com a ideia abstrata, que, por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Noite, choro e dia não estão relacionados ao sentido literal da palavra, Tem a ver com a ideia que carrega. Choro, sofrimento, angústia, dor, problema, dificuldade, situação claudicante, mefistofélica, dolorosa, cruel, o que faz chorar, Já a ideia de dia, com vitória, superação, gozo, satisfação, clareza, nitidez, orientação. Há uma situação que estamos vivendo de dor, de choro, que é a noite. E essa noite tem um tempo estabelecido, porque o sol vai nascer. E ao nascer o sol, virá um tempo de vislumbrar, de perceber, de notar clareza e desfrutar do poder que o sol impacta em nossa vida. É uma mudança de realidade. E aqui nesse salmo aqui, eu vou te chamar a atenção sobre algumas coisas dele. A princípio, quem escreveu esse salmo? Não sabemos quem. Já é um problema. Não sei quem escreveu. Aí você vai encontrar algumas informações da tradição judaica que atribui ao salmo a autoria de Zacarias, o profeta, que esteve lá no contexto do cativeiro. Se foi de fato ele, isso é importante saber, porque ele diz no salmo que Deus sabe os nossos dias, porque ele os escreveu, porque o próprio profeta Zacarias ficou 70 anos lá no cativeiro, um tempo na Babilônia, em que Deus disse que seria 70 anos. Então, esse Deus que controla o tempo, é o Deus porque a história começa, desenvolve-se e termina em Deus. Ele é o Senhor do tempo. O tempo está nas suas mãos. A sua plenitude do tempo, ele estabelece. Então, essa cultura de um Deus que sabe o desdobramento temporal faz parte da concepção judaica. Então, é importante porque ele vivenciou na prática. E um profeta vinculado ao contexto sacerdotal que tem essa familiaridade com o texto. E, para além disso, este salmo aqui, pela habilidade, eu vou aqui te dar uma dica aqui. Ele é composto, olha a minha cabeça de intérprete, de hermeneuta, de intérprete, que está tentando entender o texto. Pensei no autor. Ao pensar nele, pensei na sua dinâmica existencial. É um autor vinculado ao sacerdócio, exerceu o ministério profético, escreveu um livro, Zacarias, atuou na reconstrução do templo, viu a boa mão de Deus em fazer com que o próprio Ciro decretasse o retorno, tentando aqui entender o texto. E nesse salmo, ele usou uma estrutura poética importante. Ele dividiu esse salmo, que é um cântico, que é um hino, em 4 blocos importantes. 4 blocos.
ou 4 estrofes, haja vista, se trata de um texto poético. Mas, pastor, como o senhor sabe que tem 4 estrofes? Porque você pode dividir isso. Não sei dividir, não tem problema. A própria sociedade bíblica, ou os editores, já trazem isso para nós. Já há na sua Bíblia aí um elemento que você pode encontrar que vai te informar o parágrafo, o início, o final. Se for um texto narrativo, vai te informar o início do parágrafo. Como pastor? Abre a sua Bíblia, por favor, abre a sua Bíblia aí. Salmo 139. Isso. Quem aqui começa o primeiro verso com a letra primeira em negrito? Mais forte. Ó, tem. Mais ninguém? A primeira letra do Salmo, em negrito, que é bem forte. Isso aí não está à toa não, viu? Isso aí é um indicativo que aí inicia uma estrofe. Se fosse um texto narrativo, um parágrafo, está indicando que inicia. Qual outro versículo ou verso que também está em negrito? Logo depois. É o qual? É o 7? 7, porque, na verdade, a primeira estrofe termina no verso 6. No verso 7, inicia uma outra estrofe. Qual o próximo verso em negrito? É o 13? É porque a segunda estrofe começa no 7 e termina no 12. Do 13 em diante, é uma nova estrofe. Termina onde? É porque, no 18, termina no 18. Do 19 ao 24, é o outro bloco. Então, você tem 4 blocos aí. Pastor, a minha Bíblia não tem, e agora que você de mim, meu Deus? É fácil. É só comprar uma que tenha. Pastor, mas qual? A Almeida Revista Corrigida, depois de 95 publicada, já traz isso, ou a Almeida Revista Atualizada, que já tem. Se você não tem, é só buscar aqui um consultor da Central Gospel, vai te orientar, você vai comprar uma Bíblia, porque, irmão, isso aqui é importante. Não precisa estar, já tem um trabalho feito para você utilizar. Aí você dividiu em 4 blocos, em 4 estrofes. Qual é a ideia principal de cada bloco? Aí vem. A ideia principal orientará os versos de cada bloco. Veja, é uma leitura que não dá para fazer assim rapidamente, é com calma, porque hermenêutica tem a ver com o estudo, e portanto com calma. O primeiro bloco desse salmo é o bloco que trata da onisciência de Deus. É o Deus onisciente. Interessante que aqui o escritor, o salmista, não está falando sobre Deus, está falando com Deus. É diferente, porque aqui está na segunda pessoa do singular. Ele usa o tal tu, muito hoje ignorado, né? Esse tu se perdeu na caminhada, mas ele existe, é tu, és tu, aí vamos conjugar corretamente. O tu é importante porque não se fala sobre, se fala com. Aqui é uma oração, ele se reporta a Deus, e pela sua experiência, pela sua capacidade de entender quem Deus era para ele, não está falando sobre, falando com. Ele está descrevendo quem Deus é num diálogo direto, sem intermediário. É uma comunicação direta, é um laço de intimidade dele com Deus. Ele começa afirmando o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, né? Quer dizer, ele sabia que Deus o sondava e o conhecia. Não era uma ideia de ouvir falar. É alguém que tem isso cristalizado. Você que está aqui me ouvindo, quando você se reporta a Deus, você tem certeza que Deus te sonda, te conhece, sabe o teu caminhar. Aqui não é veja aqui, é uma oração, né? Aqui não é uma doutrina somente, é uma confissão de alguém que se relacionava com Deus, sabendo que Deus sonda. Aqui tem, esse sondar aqui, sondar,
tem a ver com espalhar, peneirar. É como um minerador atencioso. Esse sondar da sonda, nem um olhar qualquer, nem um soslaio. Não, é um olhar criterioso, minucioso, detalhado, detalhista, que busca ver as minuciências constitutivas do ser. É aquele que olha para ver o átomo do negócio, né? Tanto que ele tem que peneirar. Peneirar é tirar o que está por cima e ver de fato o profundo. Aqui a ideia de espalhar é deixar tudo nítido, com clareza. Deus pega a sua vida e espalha, e vê tudo ao mesmo tempo. Essa é a ideia de profundidade, de olhar criterioso, cuidadoso, que ninguém pode ver. Ele vê tudo ao mesmo tempo e sabe detalhe, porque ele é aquele que sonda. Aqui o verbo sondar, até para nós, tem a ver com esse olhar interior, para além das aparências. É um olhar que vai, esse escrutínio de Deus, que olha detalhes de nossa vida. E porque o Senhor me sondas, tu me conheces. Conhece o quê? Conhece o coração, conhece o pensamento, caminho e palavra. Coração, a totalidade do meu ser. Pensamento, a totalidade do meu interior, intento e intenção. Você até pode ver alguém fazer alguma coisa, mas a intenção de tal coisa, só quem tem o poder de prescrutar, de olhar a intenção, olhar a intencionalidade. É o que o olho nu não percebe. Mas o nosso Deus, de um modo tão poderoso, é capaz de olhar para a minha vida e descortinar a miúdo, parte a parte, porque, Senhor, Tu me sondas e me conhece. Conhece o meu coração, alma, sentimento, razão. Eu estou desnudado diante daquele que tudo vê, nu e patente diante dele, porque os seus olhos são como chama de fogo que contempla tudo. Eu estou correlacionando outros textos ao texto aqui em pauta. É um Deus que tudo vê. Vê coração, pensamento, caminho, porque caminho tem a ver com a totalidade dos meus atos, escolha e feitos. Tudo que sou, o que tenho e que faço, Ele tem total conhecimento de tudo. Você não está jogado ou jogada. Você não está sozinha ou sozinho. Deus te conhece, sabe o teu nome, o teu endereço, a tua casa, a tua angústia, o teu problema, e na hora apropriada, Ele operará. Veja, interpretei aqui minimamente e já apliquei para a minha vida. É um Deus que me vê. Ele esquadrinha e cerca. Debaixo do seu escrutínio, somos um livro aberto diante de Deus. Vamos ler aqui, vou ler isso aqui para você, a primeira estrofe, e vamos aqui rapidamente comentar aqui. Olha só. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes, olha o verbo conhecer, saber, descortinar, esquadrinhar, cercar. Sabes quando me assento e quando me levanto. O meu dia a dia, questões básicas, mínimas. De longe penetras os meus pensamentos. Ele não precisa se aproximar como nós. Eu então, cada vez mais, né? Misericórdia, né? Aí tem que chegar pertinho. Aí deve nem dar, tem que se afastar, né? Porque depende do problema que não dá para ver. Então, enfim, ele de longe. Esse longe tem a ver com a capacidade de observação, mas também com o senso de existência, assentado no alto e sublime trono. Não precisa, não tem dificuldade de observar nada. De longe, não somente vê, mas penetra. Ele enxerga noutra camada. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegou à minha língua, antes de pensar mesmo na palavra, antes de existir, antes de ser para mim, mas para ele já estava lá, poço, dentro da eternidade, Tu a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante. Sobre mim põe a sua mão. Esse Tu me cercas, aqui é interessante, cercar, aqui é
Deus atua como se fosse um círculo que nos envolve em todo o tempo todo, em toda a área da nossa vida. Cercar, dentro do círculo, você consegue ver o todo desse grau de 360 graus, você vê tudo ao mesmo tempo. Deus está cercando a minha. Eu estou sitiado por Deus. Aqui é a ideia. Ele está totalmente me envolvendo. Não há nenhuma lacuna, nenhum ângulo da minha existência fora da capacidade de percepção de Deus. Não há ponto cego em Deus. Não há ponto cego. Inclusive ontem minha filha até bateu por tal ponto cego aí. Virou para a direita, a moto veio, pá! Porque não viu. Deus não tem ponto cego. Porque Ele me cerca. Eu estou por ti cercado. Eu estou no teu círculo de fogo. Oh, glória a Deus. Nada foge à tua capacidade de observação. Portanto, para mim, isso é algo tão maravilhoso. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingi-lo. Porque eu olho para ti e ao te ver, eu me vejo. Ao me ver, percebo incapacidade, imperfeição, impotência, poder limitado, temporal, probatório, assim, passageiro. Mas quando te vejo, a minha visão é tão parca, é verdade, mas é capaz de perceber um Deus maravilhoso. E diante dessa grandiosidade, eu fico perplexo, pasmo, atônito, maravilhado. E esse poder tão grande não me afasta, me atrai, me conduz, me seduz. É como se fosse um imã que me leva para ti. A sua onisciência não é para poder causar temor ou pavor. Ah, irmão, cuidado, Deus está te vendo. É verdade, mas não é essa a ideia. É diante de um Deus que tudo sabe, eu posso descansar o meu coração na sua presença. Aqui é uma oração pessoal do salmista, em que ele descreve um Deus que tudo sabe. Você está cercado pela boa mão de Deus. Aí ele avança. É porque, aleluia. É porque dizem por aí que estudar é só racional. Dizem por aí que estudar quebra o encantamento. Mentira. Porque estudar você usa a razão. E a razão, meu irmão, é a luz natural que Deus nos deu. É mediante a razão também atinge as minhas emoções e o meu coração fervilha de boas palavras. O salmista também disse lá, abra, Senhor, não, aqui é o texto, quer ver, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa. Isso, para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Pedir, buscar, morar, contemplar e aprender. Num verso só, você pega os verbos-chave e começa a avançar o sentido. Contemplar é a decisão de parar diante da sua santidade do templo e ficar observando, esperando uma orientação de Deus. Então esse Deus se revela, contemplar a sua formosura, amabilidade, doçura, graciosidade, imensidade, poder, o Deus maravilhoso que em meio a uma situação de adversidade nos dá uma orientação, aprender no seu tempo. E diante dela aplicada, alcançar a vitória. Vou aqui avançar. A segunda estrofe, que é a parte do verso 7 ao 12, ele muda aqui o atributo, mas se refere ao mesmo Deus. Agora ele foca a sua onipresença. Onipresença. Como? Ele cita aqui os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Leste e oeste, qual é o certo, meu Deus? Na dúvida fica assim, norte, sul, leste e oeste, entendeu? Aqui, no norte, se eu subir aos céus, tem a ver com essa ideia de o ponto mais elevado, lá tu estás. Se eu colocar a minha cama
na profundidade, lá no Sheol, lá embaixo, lá também tu estás. Se eu tomar as asas da alvorada, da alva, é onde o sol nasce, é o leste, lá também tu estás. Se eu for olhar para a extremidade do mar, que é o oeste, o pôr do sol, lá também tu estás. Não tem como fugir do teu espírito. Como poderei me ausentar da tua presença? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu ponho minha cama lá na profundidade, lá também tu estás. Se eu tomar as asas da alva, veja aqui essa ideia do radiante, né? do imponderável, do incontrolável, que avança e alcança o horizonte com a sua rapidez. Até lá, tu também estás. Não tem como fugir do teu olhar. Não tem como fugir da tua presença. Até se eu estiver em meio às trevas, aonde ninguém pode ver nada. Para ti, Senhor, treva e luz, a mesma coisa. Imagina aqui, rapidamente aqui, essa igreja, toda de preto, toda geral, fechada, luz apagada. Lá no cantinho, na quina, tem uma formiga preta, pequenininha. Deus está vendo lá. Entendeu? É porque nada foge à sua capacidade de observação, porque Ele é um Deus onipresente. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, portanto, não tem como se esconder. Aí depois da sua onipresença, Ele avança para a sua onipotência. Eu vou aqui avançar por conta do horário. Vou aqui para a terceira estrofe, que é o verso 13 ao 18. Ele trabalha a sua onipotência. Aqui não tem a palavra onisciência, onipotência, né, onipresença. É uma palavra nossa, uma palavra teológica. Mas a ideia está aqui, sim ou não? Porque o ser existe antes da palavra. A palavra serve para poder nomear o ser, que tem a ver com a ideia da substância, do substantivo. Então tem aqui uma ideia, um Deus onipresente. Tá, onisciência, tudo presença. A presença dele envolve qualquer lugar. Onisciência e onipotência. Além de ser onisciente, onipresente, também é onipotente. Pode tudo. Pode formar o que quiser. Ele forma o meu interior. Aqui o verbo formar, no bloco é importante. Forma o meu interior. Me formou no interior da minha mãe. E esse formar foi tão detalhado, tão extraordinário, como se fosse de fato um tecido. Aqui em relação à hermenêutica, um texto. Você sabe que texto não é um ajuntamento aleatório de palavras, não é isso. Texto é um tecido. Você precisa pegar uma palavra e ligar a outra. E para fazer isso tem as palavrinhas-chave, tem os conectivos próprios, né? As conjunções adequadas. Você vai, então, é como uma rendeira que faz o tecido ponto a ponto, entende? Vai costurando ali e tal, até na cabeça dela já tem a manta pronta, só que ela vai ponto a ponto. Ela começa das partes já sabendo o final. Deus te formou, para você foi tecido, né? Entretecido, costurado, ponto a ponto, célula por célula, tecido por tecido, órgão por órgão, até ser um ser formado. Mas na cabeça dele, a sua história não começou naquele ponto inicial. Para ele, já escreveu os seus dias todos no seu livro. Entendeu? E detalhe, a sua história, para você, não foi uma história de derrota, de fracasso, não posso, não vou, não consigo, não dá. Não, não, não. A história dele para a minha vida é de vitória, de sucesso, vai avançar, vai conseguir. Eu te projetei, eu te formei, eu te entreteci no teu ventre com a minha própria mão. Deus é o tecelão da tua história, da tua vida, e pode tomar posse, que a história dele para nós é de excelência. Quem concorda, diga amém. Aí vai descrevendo. Aí por fim aqui, no último bloco, ele pega a sua onisciência, onipresença, onipotência, e nos chama a atenção
O que isso tem a ver comigo e conosco? Quais são os impactos disso? A importância disso? Então ele traz à tona o tal pecado. O tal pecado é o problema do mal. Diante de um Deus como esse, eu não posso de forma alguma me associar ao pecado. Eu não posso de forma alguma me alinhar e dialogar normalmente, não. Essa presença é tão poderosa que causa em mim uma perplexidade na qual eu me sou levado a dizer não ao pecado, dizer não ao que a sociedade aplaude, mas também não somente lá fora, é aqui dentro de mim também. Não é só tratar o problema do outro, é o problema em mim, né? Tu que sabes tudo e sabe a miúdo, veja se há em mim algum caminho mau. Tu que sabes tudo, orienta-me a tomar a decisão correta. Eu não quero pecar na sua presença. Eu quero te servir e te adorar na beleza, na beleza, na beleza da sua santidade. Portanto, Deus, diante de um Deus como este, o mal deve ser rejeitado. Os pecadores, ou melhor, os pecados dos outros, condenados, mas também os meus próprios pecados. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me, tu que sabes o caminho correto, tu que conheces o caminho das pedras, conduza-me a partes verdejantes e às águas tranquilas. Mas não te esqueças da caminhada, refrigerar minha alma. Oh, que maravilha! A hermenêutica te faculta uma boa interpretação, viu? Mas, pastor, hermenêutica, é isso aqui. Eu minimamente peguei, não usei hebraico, não usei grego, nada disso. Porque nós aqui portugueses, né, ou melhor, os falantes da língua portuguesa, temos uma bênção, uma quantidade gigantesca de versões em português. Temos a tradução em português em várias versões, corrigida, atualizada, NVI, contemporânea, Jerusalém, enfim. O que você precisa é estudar português, ajuda muito. Ter várias traduções ou versões e comparar um texto com o outro. Hoje em dia, né, já há quem diga, para ser um bom hermeneuta, não precisa estudar grego e hebraico, para quem fala em língua portuguesa. O nosso país, meu irmão, é uma bênção de liberdade religiosa, de expressar nossa fé. O diabo quer tirar isso de nós. Você precisa se posicionar, porque nós temos aqui uma riqueza, né, cultural importante. Você precisa utilizar isso em teu benefício. Já que você tem acesso aos bons textos, já está na hora de começar a estudar. Eu termino aqui uma frase, né, me referindo a um verso do salmista, Salmo 119, verso 18. Abra, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Desvenda, Senhor, tire a venda, tire o obstáculo, empecilho, dificuldade interpretativa, cognitiva, enfim, cultural, que a minha mente seja iluminada pelo intérprete por excelência, que é o Espírito Santo, e que eu tenha habilidade para contemplar as maravilhas da Tua lei. Deus te abençoe, em nome de Jesus.